Pois bem, essa parte B do nosso estudo de 1 Timóteo, dos capítulos 1 ao 6, nós continuamos agora a partir do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, ok? Nós estamos falando de um texto escrito por volta do ano 64, 65, destinado a um episcopo, né? A um bispo, que é, no caso, colaborador de São Paulo, lá na comunidade de Éfeso. Nós estamos falando do texto de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos à leitura? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé para dar atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. Serão seduzidos por homens hipócritas e mentirosos que têm a própria consciência como que marcada a ferro quente. Eles proibirão o casamento, exigirão abstinência de certos alimentos, embora Deus tenha criado essas coisas para serem recebidas com ação de graças por aqueles que têm fé e conhecem a verdade. De fato, tudo o que Deus criou é bom e nada é desprezível se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Olha aí, esse início desse capítulo já nos dá um testemunho bastante prático, né? Hoje em dia se divulga todo tipo de ideia, principalmente ideologias, né? São estruturas de pensamento completamente transformadas, assim. Tomam um elemento da realidade, deturpam o resto, né? Contorcem os raciocínios e acabam por criar narrativas, né? Todo tipo de fábula. E São Paulo já era advertido pelo Espírito que esses tempos nossos chegariam, né? Se divulga todo tipo de conduta ou comportamento que às vezes é falsificado atrás de uma moralidade, né? Pessoas que são declaradamente contra toda moral e contra toda regra, mas que criam as regras até para absurdos, né? Como aqueles que se decidem a não comer mais alimento de origem animal, se declaram veganos e assumem isso não apenas como conduta, mas como pauta ideológica, política e partidária muitas vezes. Ou aqueles que se assumem como vegetarianos apenas, né? E abrem mão de comer carne a despeito de uma nova moralidade, né? Ou, além desses exemplos, todos os outros exemplos que nós vemos na pauta hoje de que homem e mulher são meramente construções sociais. Como se não dissesse respeito à realidade, como se não tocasse absolutamente a identidade íntima. Eu não estou falando apenas da biologia, mas eu estou falando de uma estrutura que é ontológica, né, que toca o âmago do ser humano. E é claro, para nós que sabemos, o ser humano não é apenas um animal, então toca a realidade biológica, mas toca também a sua realidade psíquica e espiritual. Mas hoje não. Hoje se divulga uma certa narrativa de que absolutamente tudo que o ser humano faz, ele poderia fazer diferente. De que não existem regras. Não existe o certo e o errado, mas o que existem são convenções. São normas criadas por sociedades que vêm e que passam, né? E todo tipo de conduta humana é absolutamente relativa àquelas normas vigentes naquele período. Como se o certo e o errado fossem questão de democracia. Como se eles fossem apenas arbitrariedades, né? Como se a conduta do homem, da mulher, de qualquer cidadão fossem apenas papéis sociais. E isso se dissemina a tal maneira que absolutamente qualquer insinuação do contrário já é tomada como fundamentalismo, já é assumida como sendo uma atitude de extremismo. Por isso, não é de assustar que, travestidas de boas intenções, muitas ideologias acabam a conduzir homens e mulheres à perdição, né? A uma corrupção de costumes, de moral, uma degeneração pessoal, né? Claro que existem boas intenções no coração de muitos desses homens e mulheres, que às vezes lutam por igualdade, que às vezes lutam por uma dignidade de vida, mas acabam se perdendo.
acabam se perdendo e, infelizmente, nós precisamos recordar que a realidade é o trono da verdade, para que assim não sejamos seduzidos por qualquer vento de doutrina estranha. Que, ao invés de termos que gastar tempo provando que a grama é verde, que nós possamos, nos nossos dias, ter tempo para anunciar aquilo que verdadeiramente importa, que é a salvação em Jesus Cristo. Mas, infelizmente, o nosso mundo parece que precisa se recordar que a grama é verde. Vamos adiante, São Paulo, aí no versículo 6. Então ele diz que tudo que Deus criou é bom, e aqui é claro que a gente podia lembrar inclusive de São Pedro, né? Custou aceitar comer carne de porco, que pensava que não convinha, né? Ou carne que era sacrificada a ídolos, que é claro que a gente sabe que não existe, né? Não existe, tem outros deuses, o único Deus que existe é o Deus verdadeiro. Mas tudo bem. Versículo 6. Ensinando essas coisas aos irmãos, você se comportará como um bom servidor de Jesus Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas. Exercite-se na piedade. Vale pouco o exercício corporal, ao passo que a piedade é proveitosa para tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Olha que coisa interessante, né? São Paulo faz até um apêndice ali para falar, olha, o exercício físico pode até ser importante, mas não se preocupe tanto com o exercício corporal, porque esse corpo vai passar, mas é muito importante a piedade. Então eu não queria que nós tomássemos esse texto naquele sentido de que, tá vendo? Não tem que praticar esporte. Não. São Paulo mesmo diz, né? Glorificai a Deus nos vossos corpos. Mas só que mais do que o exercício corporal, a piedade é importante. Versículo 10. De fato, se nós trabalhamos e lutamos, é porque depositamos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, principalmente dos que têm fé. Proclame e ensine essas coisas, que ninguém o despreze por ser jovem. Olha, aí Timóteo, talvez esse trecho nos faça pensar que ele era tomado como um bispo, mas era jovem ainda, então com certeza tinha aquela senhorinha, né, que às vezes é dona da igreja, que não queria, né, levar muito a sério, né? Então que ninguém o despreze por ser jovem. Quanto a você mesmo, seja para os fiéis um modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Olha só. Palavra, conduta, amor, fé, pureza. Esperando pela minha chegada, dedique-se à leitura, animação e ensinamento. Não descuide do dom, ou melhor, não descuide o dom da graça que há em você e que lhe foi dado através da profecia, juntamente com a imposição das mãos do grupo dos presbíteros. Cuide bem dessas coisas e persevere nelas, a fim de que o seu progresso fique manifesto diante de todos. Vigie a si mesmo e ao ensinamento, e seja perseverante. Desse modo, você salvará a si mesmo e aos seus ouvintes. Olha aí, que ensinamento prático de São Paulo. Por isso que se chama esses textos a Timóteo a título de cartas pastorais. Vamos ao capítulo 5º, versículo 1º. Não repreenda duramente. Oh, meu Deus do céu. Não repreenda duramente um ancião, mas exorte-o como se fosse um pai. Aos rapazes, como a irmãos. Às senhoras, como a mães. Às moças, como a irmãs, com toda a pureza. Versículo 3º. Honre as viúvas, que são realmente viúvas. Porém,
Se alguma viúva tiver filhos ou netos, estes aprendam primeiramente a cumprir os seus deveres para com a própria família e a recompensar os seus pais, pois isso é agradável diante de Deus. Aquela que é verdadeiramente viúva, que ficou sozinha, ou melhor, aquela que é verdadeiramente viúva, que ficou sozinha, deposita a sua confiança em Deus e persevera dia e noite em súplicas e orações. Mas a viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta. Portanto, ordene tudo isso, a fim de que elas sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos que são de sua própria casa, esse renegou a fé, e é pior do que um incrédulo. Olha só. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos que são de sua própria casa, esse renegou a fé e é pior do que um incrédulo, pior do que os pagãos. Por isso que Santa Teresa de Calcutá dizia: se você quer salvar o mundo, né, transformar o mundo, vá para casa e ame a sua família. Né? A maior obra revolucionária que um homem e uma mulher pode fazer é amar e cuidar da própria família. Tem nada mais. Porque se cada um fizer isso, a sociedade inteira vai ser transformada. De verdade, né? É só que quem não cuida da própria família é pior do que uns incrédulos. É pior do que os pagãos, né? Acabou renegando a fé. Não na teoria, mas na prática renegou a fé. Versículo 9. A mulher só será inscrita no grupo das viúvas com 60 anos e não menos, se tiver sido esposa de um só marido. Se tiver em seu favor o testemunho de suas boas obras, criado filhos, sido hospitaleira, lavado os pés dos fiéis, socorrido os atribulados, aplicada a toda boa obra. Aqui a gente está falando de uma espécie de critério que São Timóteo, eu estou falando santo, mas com certeza era. Timóteo deveria ter critério para saber quem que seriam as viúvas que os diáconos ali daquela comunidade prestariam assistência. Então só vai entrar nessa lista quem realmente estiver precisando de ajuda, porque tem gente demais, não dá para ajudar todo mundo, então só quem estiver realmente precisando, né? Versículo 11. Rejeite as viúvas mais jovens. Versículo 11. Rejeite as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos se afastam de Cristo, elas querem se casar, tornando-se censuráveis por terem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, elas aprendem a viver ociosas, correndo de casa em casa. Elas não são apenas desocupadas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando que não devem. Eu desejo, pois, que as viúvas jovens se casem, criem os filhos e dirijam a sua casa para não darem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência. Porque já existem algumas que se desviaram seguindo a Satanás. Se um fiel tem viúvas em sua família, preste socorro a elas. Não se onere a igreja, a fim de que essa possa ajudar aquelas que são verdadeiramente viúvas. Tá claro? Então, porque se todo mundo for querer ajuda, tem gente que precisa e que vai ficar desguarnecido, né? Põe ali, às vezes, na lista para ser beneficiado, né? Pelos vicentinos, mas a pessoa podia estar trabalhando, tem quem ajuda, tem a família que pode dar suporte. Aí tem quem não tem ninguém, né? Tá lá passando aperto para comprar remédio, não tem gás, a comida acabou, né? Tem só um restinho de bolacha, enfim. Aí vai ficar lá, passando necessidade. Porque a bonitona que podia, né, aceitar a ajuda da família, não. Fica lá esperando vir a visita dos vicentinos, né? Enfim, vamos adiante. Versículo 17, sobre os presbíteros, né? Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e da instrução. De fato, assim diz a Escritura: não amordace o boi que debulha, e ainda, o operário é digno do seu salário. Então aqui a gente não está falando de salário ou remuneração
por acaso. Estou falando no sentido de um sustento digno, né? Então, versículo 19: não aceite denúncia contra um presbítero, a não ser sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Repreenda diante de todos aos presbíteros que pecam, a fim de que os demais temam. Olha só, por que um presbítero que peca ele deve ser repreendido na frente de todos? Para que os outros aprendam. Tem que ser uma repreensão, né, exemplar. Versículo 21. Eu conjuro você diante de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Observe essas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Olha aí como que um líder deve se comportar, né? Não tenha pressa de impor as mãos em alguém, para não ser cúmplice dos pecados de outro. Olha, vale do mesmo jeito para os bispos de hoje, né? Não tenha pressa em ordenar sem ter tido certeza, né, de que aquele candidato é digno. Por isso, versículo 22. Conserve-se puro. Versículo 23. Não continue a beber somente água. Tome um pouco de vinho. Agora São Paulo vai dar uma outra dica completamente circunstancial. É que ele conhecia bem Timóteo, né? Não continue a beber somente água, né? Tome um pouco de vinho por causa do estômago e das frequentes fraquezas que você tem. Esse versículo 23 é bem digno da amizade desses dois homens, né? E São Paulo preocupado com a saúde de Timóteo. Versículo 24. Os pecados de alguns homens se manifestam antes do julgamento. Os de outros se manifestam depois. Do mesmo modo, as boas obras são evidentes, e as outras não conseguem ficar ocultas. Ainda sobre os direcionamentos, versículo 1 do capítulo 6. Aqueles que se encontram sob o jugo da escravidão devem tratar os seus patrões com todo respeito. Vamos fazer um parêntese? Vai falar sobre escravidão, né? Essa escravidão aqui, 2000 anos atrás, era por raça? Era por cor de pele? O critério para escravizar ou não uma pessoa era ela tem ou não mais melatonina na sua pele? Né? Não. Né? O critério não era racial, o critério tampouco seria contra negros. Então a gente está falando de um tempo em que a sociedade tinha por legítima uma espécie de escravidão. E também não significa que nesse caso fosse escravidão do tipo sanguinário, de escravizar alguém sob um jugo de um regime de tortura. Né? Não é desse tipo de escravo. Geralmente era escravidão por presos de guerra, né? Ou por uma espécie de condenação por alguma conduta iníqua, ou talvez outros meios que fizeram uma pessoa ser comercializada como escravo. E, infelizmente, essa era a estrutura vigente naquela sociedade. Basta ver Platão, que já sabia e entendia como sendo algo legítimo, né? Alguma espécie de escravidão. Claro que para nós, conscientes que somos da dignidade humana, a escravidão é absolutamente execrável, né? Principalmente nós que na América conhecemos o drama da escravidão, com todo o sofrimento dos navios negreiros e a escravidão no Brasil colonial, que a gente sabe bem quanta ferida a conduta de alguns homens, né, deixou na sociedade, destruindo aí muitas e muitas famílias, muitos homens e mulheres que foram escravizados, enfim. Fecha parênteses para a gente continuar considerando capítulo 6, versículo 1. Aqueles que se encontram sob o jugo da escravidão devem tratar os seus patrões com todo respeito, para que em nome de Deus o ensinamento não... Para que em nome de Deus e o ensinamento não se... Perdão. Os escravos devem tratar com respeito para que o nome de Deus e o ensinamento não sejam blasfemados. Né? Aqui é aquela consciência, olha, não adianta se revoltar contra essa realidade, no seu caso, então
assume ela e oferece esse sacrifício a Deus. Versículo 2. Os que têm patrões que acreditam, não os desrespeitem, porque são irmãos. Pelo contrário, sirvam a eles melhor ainda, pois aqueles que se beneficiam de seus trabalhos são fiéis e irmãos amados. Isto é o que você deve ensinar e recomendar. Versículo 3. Pois quem ensina coisas diferentes que não concordam com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento conforme a piedade, é cego, não entende nada, é doente à procura de discussões e brigas de palavras. Olha aí. Toda pessoa que discorda das palavras do Senhor e do ensinamento da piedade é um cego. Então não tem nada para ensinar. É cego, não entende nada, é um doente, procurando discussão e briga de palavras. É daí que nascem invejas, brigas, blasfêmias, suspeitas, polêmicas intermináveis, coisas típicas de homens de espírito corrupto e desprovidos da verdade. Eles supõem que a piedade é fonte de lucro. De fato, piedade é grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois não trouxemos nada para o mundo, e dele nada podemos levar. Se temos o que comer e com o que nos vestir, fiquemos contentes com isso. Olha aí, ninguém deve trabalhar pela causa do Evangelho para se enriquecer, apenas para ter um mínimo de dignidade, né, para a sobrevivência. Versículo 9. Aqueles, porém, que querem tornar-se ricos, caem na armadilha da tentação e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que fazem os homens afundarem na ruína e na perdição. Quantos líderes religiosos, inclusive, se perdem assim? Versículo 10. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligem a si mesmos com muitos tormentos. Olha aí a ganância, né? Versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja dessas coisas. Procure a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Conquiste a vida eterna para a qual você foi chamado. Isso você o reconheceu numa bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos. Uma bela profissão de fé, eu ordeno a vocês, ou melhor, a você, Timóteo. Guarde o mandamento puro, de modo irrepreensível, até a aspiração, ou melhor, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aparição mostrará, nos tempos estabelecidos, o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui a imortalidade, que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Versículo 17. Admoeste os ricos deste mundo, para que não sejam orgulhosos e não coloquem sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos dá tudo com abundância para que nos alegremos. Que eles façam o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam prontos a distribuir, capazes de partilhar. Desse modo, estão acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. Timóteo, guarde o depósito, evite o palavreado irreverente e as objeções dessa falsa ciência, pois alguns a professaram e se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Olha só. É impressionante, né? Acredito que um bispo deveria ter sempre, né, essa carta de Timóteo ali ao alcance das mãos, né, como livro de cabeceira. Porque é extraordinário perceber a praticidade com que São Paulo vai, né, dar os direcionamentos a Timóteo, com relação a todo tipo de circunstância, inclusive com relação ao dinheiro.
nas Sagradas Escrituras, quase sempre que o dinheiro aparece, ele é tratado como se ele fosse um Deus, mas um Deus falso, que deve ser rejeitado. Como quem diz, ou você tem consciência e convicção de que você é fiel, você é crente do Deus verdadeiro, ou então, se você continuar se aproximando demais do dinheiro, você vai acabar tomando o dinheiro e a riqueza como se fossem Deus. A idolatria. Ah, cara, que história é essa? Olha, a pessoa que sabe para que ela tem o dinheiro, que é para ter o mínimo de condição de vida, não é para ficar acumulando, ela é capaz de ter o desapego necessário para adorar o Deus verdadeiro. Mas quem passa a excessivamente se preocupar com riqueza, com dinheiro, pode ser com um argumento bom, não, é porque eu quero dar um futuro digno para os meus filhos, eu quero, né, poder ter uma reserva para alguma intercorrência, para um imprevisto, eu preciso conquistar alguma estabilidade, porque a gente não sabe o futuro. Essa história de ficar querendo se resguardar demais já é sinal que você está colocando a esperança no dinheiro. Ah, mas a minha intenção é boa porque eu quero juntar muita riqueza para fazer muita obra de caridade. Mentira, você sabe disso, né? Se o dinheiro já começou a roubar teu tempo e a tua paz, é porque você colocou ele no lugar de Deus. Percebe verdadeiramente qual é o seu Deus? É assim, olhando para em qual altar eu sacrifico o meu tempo? No altar de Deus ou no altar da riqueza? Isso aqui é muito prático, tá? É concreto. Quais têm sido as principais preocupações? Se forem preocupações com riqueza, né, trabalhar, sonho e projeto para o futuro, pode ser o mais digno que for. Se isso tem sido o centro das suas preocupações, está claro que você não tem colocado a tua confiança em Deus como seu Senhor e Salvador. Ele disse: olhai os lírios do campo, eles não teçam nem fiam. E mesmo assim, nem no auge da glória de Salomão, ele se vestiu como um dos lírios do campo. Olha os pássaros do céu. Eles não se preocupam em trabalhar para manter reserva, fazer armazém, né? Em guardar nos celeiros, nas despensas, na conta no banco, né? Fazer investimento. E, no entanto, o Pai do céu os alimenta todos os dias. Então, isso tudo para dizer, né? Concluo fazendo essa espécie de apêndice, que às vezes a gente esquece que o dinheiro, na Bíblia, ele sempre é visto como um Deus. Porque para as Escrituras é claro que o ser humano ele é muito vulnerável, né, à idolatria, a colocar o dinheiro no lugar de Deus. E aí, quando isso acontece, acabou. Ele vai continuar achando que ele é cristão, mas na prática ele está fazendo um sacrifício, né, de adoração para o dinheiro. Ah, que sacrifício é esse? Do tempo dele. Ele está sacrificando o tempo dele para o dinheiro. E ele não confia em Deus. Ele quer ter reserva para si, quer ter segurança material, né? Ele não está nem aí para essa história de providência divina. Ele quer ter certeza de que o saldo que ele tem no banco é suficiente para garantir a vida dele pelos próximos anos. É legítimo ter um mínimo de preocupação com o bem-estar financeiro. Mas, infelizmente, o homem moderno, o homem e a mulher dos nossos tempos, se afligem demais com riqueza e muito pouco se preocupam com a salvação da própria alma. Isso fica aí para nossa reflexão pessoal. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo estudo.